Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre o melhor tipo de magnésio para quem busca saúde do intestino. Mas antes de falar sobre esse assunto, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal toda semana. O magnésio é um mineral muito importante para a nossa saúde. Quando a gente começa a ler um pouquinho sobre esse magnésio, sobre esse mineral, a gente vê que ele participa de mais de 300 reações diferentes que acontecem dentro das nossas células. Então, para que a gente precisa de magnésio? O magnésio vai ser importante, por exemplo, para a adequada contração dos nossos músculos, para a produção de proteínas do nosso corpo e para a produção de energia, para o funcionamento adequado do nosso sistema nervoso. Ele ajuda também a controlar os níveis de açúcar no nosso sangue, a controlar a nossa pressão arterial, saúde cardiovascular, saúde óssea e, é claro, ele vai ser muito importante também para a nossa saúde intestinal. Mas você já deve ter ouvido falar que existem alguns tipos diferentes de magnésio. Quando a gente busca suplementos de magnésio, a gente se depara com nomes como cloreto de magnésio, magnésio bisglicinato, inositol, treonato, o dimalato, né? E aí, qual que vai ser o tipo de magnésio mais interessante ali para a saúde do nosso intestino? Pessoal, isso vai depender muito da condição clínica que você se encontra, né? Quais são os sintomas, qual que é o seu problema clínico ali no seu intestino, né? E a partir disso, a gente escolhe qual que é o melhor tipo de magnésio para você. Por exemplo, se você me falar que você sofre de intestino preso e você gostaria de suplementar magnésio para te ajudar a tratar, né, essa constipação, esse intestino preso, mas você não consegue investir muito num suplemento de magnésio. Aí, neste caso, eu vou te indicar o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele tem um baixo custo e ele se encontra na forma de um sal. Então, o que acontece? Quando a gente suplementa cloreto de magnésio, ele acaba puxando a água para dentro do nosso intestino, contribuindo ali para tratar essa constipação leve. Então, o efeito do cloreto de magnésio é um efeito mais laxativo. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente suplementa o cloreto de magnésio por muito tempo, porque ele pode provocar diarreia, ele pode provocar cólicas abdominais, principalmente se você for uma pessoa que tem um intestino já mais sensível. Então, se você tiver síndrome do intestino irritável, ou se você tiver uma inflamação intestinal, por exemplo, nestes casos, o cloreto de magnésio não vai ser interessante para você. Aí você vai precisar buscar um outro tipo de magnésio. Mas, se você for investir no cloreto de magnésio, olhe na frente do rótulo se ele tem a sigla PA. O que significa isso? Significa puro para análise e se refere à qualidade ali desse produto. O cloreto de magnésio, ele vai ser o mais fácil de você encontrar em farmácias e ele é o tipo de magnésio com o preço mais acessível. Quando a gente estuda a suplementação de magnésio para tratar intestino preso, a literatura também nos traz outros tipos de magnésio, como o sulfato de magnésio, o óxido de magnésio, como sendo ali algumas opções, né, de baixo custo para quem sofre de constipação. Só que por que eu não indico esses dois tipos de magnésio? Porque mesmo eles tendo ali um baixo custo, eles ajudando nesse tratamento de intestino preso, eles vão ter uma absorção muito baixa no seu intestino, tá? Então, se você tem intestino preso e você não pode investir muito num suplemento de magnésio, o cloreto de magnésio vai te atender ali por um período de tempo. Só cuidado para não utilizar ele por muito tempo, porque ele pode te provocar ali alguns sintomas desconfortáveis. O segundo tipo de magnésio que eu gosto muito de indicar para quem sofre de intestino, né, de intestino preso, é o citrato de magnésio. Pessoal,
O magnésio citrato, ele recebe esse nome porque ele vem ligado ao ácido cítrico, tá? Ele também vai ser indicado para quem sofre ali de intestino preso, então ele também tem esse efeito mais laxativo quando ele chega ali no seu intestino. Só que quando a gente compara esse magnésio citrato com o cloreto de magnésio, o magnésio citrato ele vai ter uma absorção ainda melhor e ele vai proporcionar menos efeitos colaterais no seu intestino, de diarreia, cólicas. Então, digamos, né, que o magnésio citrato é uma forma química de magnésio melhor para tratar a constipação do que o cloreto de magnésio, embora ele tenha ali um preço um pouquinho superior a esse cloreto, tá? Então, você vai acabar pagando um pouquinho mais caro ali se você investir nesse magnésio citrato. Um outro ponto interessante do magnésio citrato, né, além desse efeito laxativo dele, é que ele pode ajudar você se você tiver também problemas de digestão, além da constipação. Então, o magnésio citrato, ele chega ali no seu estômago e ele acaba regulando um pouquinho o pH do seu estômago, tá? Então, ele vai equilibrar um pouquinho esse pH, ajudando a tratar problemas de hipocloridria, melhorando a sua digestão. Principalmente para você que, quando você come ali, por exemplo, carnes vermelhas, ou quando você vai, por exemplo, num churrasco, né, e você se sente estufado, fica com arrotos, acaba tendo refluxo, azia. Então, nestes casos, o magnésio citrato ele vai ser mais interessante para você. Você pode suplementar o magnésio citrato numa dose de 150 miligramas, 2 vezes ao dia, 30 minutinhos ali antes da refeição do almoço e da refeição do jantar, que normalmente são as refeições que a gente consome mais a proteína, né, mais a carne vermelha, que vai dar mais essa sensação de indigestão. Agora, se você tem um intestino mais sensível, então se você se encaixa naqueles casos que eu falei anteriormente, você tem uma síndrome do intestino irritável, ou você tem um problema de inflamação intestinal, você tem uma disbiose no seu intestino, e você também tem problemas emocionais associados, como o estresse, a ansiedade. Neste caso, eu te recomendo o magnésio bisglicinato. Pessoal, eu já comentei em muitos outros vídeos aqui no meu canal que essas alterações emocionais, elas impactam muito na nossa saúde intestinal. Não adianta a gente cuidar do nosso intestino, mas não cuidar do nosso emocional. Então, esse magnésio bisglicinato, ele vem ligado a um aminoácido chamado de glicina. E ele vai ter a melhor absorção ali no seu intestino. Ele não tem efeito laxativo, como o cloreto de magnésio ou o magnésio citrato, que a gente acabou de falar, mas ele vai proporcionar um equilíbrio geral ali no seu intestino, além de proporcionar esse efeito mais calmante, relaxante, ajudando, né, na redução do estresse, da ansiedade. Então, esse magnésio bisglicinato, eu costumo falar que é o tipo de magnésio que eu mais gosto, tá? Porque ele vai ter menos efeitos colaterais para o seu intestino e ele tem um melhor custo-benefício. Se você puder investir ali num tipo de magnésio, eu sempre gosto de indicar esse magnésio bisglicinato. Você pode encontrar ele pronto em farmácias, você pode mandar manipular, né? Uma dose interessante desse tipo de magnésio vai ser de 200 a 350 miligramas por dia. Você pode suplementar à tarde ou à noite, por exemplo, ou até mesmo antes de dormir. Uma dúvida que normalmente as pessoas têm é se pode ser misturado, né, diferentes tipos de magnésio na mesma cápsula. E a resposta é sim, você pode fazer isso. A gente pode trabalhar com esse blend, né, essa mistura de diferentes tipos de magnésio para você ter diferentes benefícios, tá? Ao invés de suplementar somente um único tipo. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que sofre de constipação e má digestão, você pode associar o magnésio citrato com o magnésio bisglicinato. Apenas tome um certo cuidado
com altas dosagens, tá? No geral, quando a gente pensa assim, uma pessoa que é saudável, né, que não tem problemas, doenças, né, problemas de saúde, suplementar bastante magnésio não vai representar um risco ali para a sua saúde, porque em condições saudáveis, os nossos rins, eles conseguem eliminar quantidades excessivas de magnésio que a gente está ingerindo, que a gente está suplementando. Só que doses muito altas de magnésio, lembrando, podem provocar diarreia, podem provocar cólicas abdominais, podem piorar a sua saúde intestinal. Por isso que o nível máximo, né, de ingestão de magnésio que é tolerado para suplementos de magnésio é de 350 miligramas por dia, tá? E não mais do que isso. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é a gente suplementar ali o magnésio para complementar a nossa alimentação e não substituir uma alimentação saudável. Por isso que, quando a gente observa ali a necessidade de magnésio, pensando numa pessoa adulta, né? Para homens é de 420 miligramas por dia de magnésio, a necessidade diária que a gente precisa ingerir, e para mulheres adultas seria de 320 miligramas por dia. E como você não vai ultrapassar 350 miligramas de magnésio vindo ali de suplementos, você vai complementar com alimentos fontes de magnésio para atingir essa sua necessidade diária. Aonde que a gente encontra, né, o magnésio? Por exemplo, em vegetais de folhas verdes escuras, na castanha de caju, na semente de linhaça, nas amêndoas, no abacate, no grão de bico, no feijão preto. Então, introduzir fontes alimentares é muito importante. Você precisa partir dessas fontes alimentares e, se houver a necessidade, aí sim suplementar o magnésio. Mas a alimentação sempre precisa ser a nossa base. Lembrando também, pessoal, que nesse vídeo eu comentei com vocês apenas de alguns tipos de magnésio que são importantes ali para o nosso intestino, para o nosso trato digestivo, mas a gente encontra hoje em dia suplementos prontos de magnésio que trazem uma mistura de diferentes tipos de magnésio, inclusive de alguns que a gente não comentou nesse vídeo, como o treonato, o dimalato, que são muito comuns, mas que vão ficar para um próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou desse assunto, se você ficou com dúvidas, se você já suplementou algum tipo de magnésio para melhorar a sua saúde intestinal. E é claro, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.